Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo em todas as nossas redes sociais, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, há de restaurar a sua fé, a sua confiança em Cristo Jesus, há de curar suas enfermidades. Por falar em curar, este é o grande propósito em orações, Deus que cura. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Ele é o médico dos médicos. Não há nenhuma doença ou condição adversa que não possa ser curada. Deus também dá o dom de cura para algumas pessoas, que curam outras pessoas para a glória de Deus. E hoje, neste 9º dia, trago para a reflexão a leitura no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 15. E a palavra diz: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Amém e graças a Deus. Meditando nesta rica palavra, primeiramente eu peço que você se desconecte de tudo e dê atenção a esses minutos preciosos que o Senhor está nos concedendo. Compreendendo este versículo dentro do contexto missionário de Jesus, está alguém entre vós sofrendo? Preste atenção neste trecho do versículo em referência, mas em uma outra versão. Aqui se estabelece o princípio da solidariedade e da capacidade de compreendermos cada pessoa no seu mundo particular. As experiências humanas vão do sofrimento à alegria. Com os sofridos, oramos e intercedemos com os alegres. Cantamos. O texto é um convite ao altruísmo empático. Continuando ainda, e a oração da fé salvará o enfermo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Também, dentro do versículo-chave, em uma outra versão, para você compreender. Eu sempre uso aqui, em todas as nossas campanhas, sempre duas versões para melhor compreensão. A oração, os dons e a confissão são manifestações em vias de duas mãos. E orai um pelos outros. Vejam bem, Tiago recomenda a mutualidade nas relações comunitárias. Ele cita o exemplo de Elias para ensinar a comunidade a praticar a oração, acreditando que, a despeito das limitações, Deus nos atende do mesmo modo que atendeu a Elias. Agora veja bem, você acredita que uma simples oração pode curar uma enfermidade que nem a medicina encontrou solução ainda? Você acredita? Olha só, Tiago ensina de forma simples como ministrar a cura sobre os enfermos. Se estiver alguém doente, primeira coisa, chame os presbíteros da igreja. A pergunta é: por que não chamar o pastor da igreja? Afinal, pastor está acima de presbítero. A resposta é simples. Nos tempos bíblicos, presbítero e pastor é a mesma coisa. Está lá descrito em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Quando Tiago manda chamar os presbíteros, trazendo para os dias de hoje chame os pastores da igreja. Agora vamos mais à frente. Surge logo outra pergunta:
Hoje temos apenas um pastor para cada igreja. Por que Tiago manda chamar os presbíteros, dando a entender que são vários? A resposta é simples. É porque na igreja primitiva, cada igreja era comandada por uma equipe de pastores, ou seja, uma equipe de presbíteros. Por isso, Paulo fala: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Existem os presbíteros que trabalham na palavra, significa os que pregam o evangelho. Evangelistas trazem almas, e existem também os presbíteros que trabalham na doutrina. Significa que ensinam a palavra, doutores e mestres. Porém, existem outros presbíteros que fazem outras coisas, e todos eles merecem dupla honra, mas principalmente esses dois, que trabalham na palavra e na doutrina. Que bom seria se nossas igrejas hoje seguissem esse modelo, ao invés de ter apenas um pastor, tivesse uma equipe de pastores. Tiago fala para orar e ungir com óleo, longe de sustentar a extrema unção. Esta passagem trata de presbíteros, não sacerdotes, orando para a cura do enfermo. E neste caso, o texto fala de óleo medicinal. É a mesma palavra grega usada também nessas passagens de Marcos 6, versículo 13 e Lucas 10, versículo 34. Sabemos que o azeite era utilizado para preparar alguém para a morte. Quando Tiago manda ungir com óleo, não é um preparativo mágico para a morte, mas é sim de cura e restabelecimento físico e espiritual, porque o azeite também era usado como remédio. Logo, trazendo para os dias de hoje, ficaria assim: está alguém doente? Chame os pastores, deem remédio e orem com imposição de mãos. Embora o texto use o verbo salvar, não é salvação além do túmulo, pois a palavra grego zosum, salvar, curar, é a mesma utilizada nessas passagens de Mateus 9, versículos 21 e 22, capítulo 14, versículo 30, capítulo 24, versículo 13, que não trata de salvação da alma. Portanto, sim, Tiago está dizendo: está alguém doente? Chame os pastores, deem remédio ao enfermo e então orem por ele com fé. E essa oração dará saúde, e se tiver algum pecado, será perdoado. Portanto, oremos pela cura divina, mas não rejeitemos o remédio e o tratamento, pois o remédio e o tratamento também são dados por Deus para nos curar. Chegamos ao final deste 9º dia, Deus que cura. Trago para a última reflexão e gostaria que você mentalizasse isso. Salvará o doente. Tiago está falando da doença física. Em caso de doença, o crente deve pedir as orações dos presbíteros ou dirigentes da igreja. Primeiro, é dever dos pastores ou outros dirigentes da igreja orar pelos enfermos e ungí-los com azeite. Segundo, o azeite, sem dúvida, simboliza o Espírito Santo e seu poder sanador. A unção com azeite estimula a fé. Terceiro, o que Tiago enfatiza como mais importante é a oração. A oração eficaz deve ser proferida com fé, para que haja cura dos enfermos. O Senhor concederá fé conforme a sua vontade. Quarto e último, nem sempre as pessoas são curadas. Todavia, o dever da igreja é continuar buscando o poder divino sanador, por compaixão para com os enfermos e visando a glória de Cristo. Continuando ainda, se houver cometido pecados. Tiago
reconhece que a doença pode ser causada por pecado. Por isso, sempre que surge uma doença, o enfermo deve examinar-se diante do Senhor em oração, para ver se a doença vem de algum pecado pessoal. A palavra "se" deixa claro que a doença nem sempre é resultado de pecado pessoal. Por falar em pecado pessoal, em falar em pecado espiritual, quando ele diz confessar, no versículo 16, estou incluindo, tá? É um tema extra. No versículo 16 deste mesmo livro, a palavra diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por justo pode muito em seus efeitos. E colocando isto para as nossas vidas, a oração do justo realiza muitas coisas. A oração do justo, primeiro, leva-o mais perto de Deus. Segundo, abre o caminho para uma vida cheia do Espírito. Terceiro, dá-lhe poder para servir e para a devoção cristã. Quarto, edifica-o espiritualmente. Quinto, dá-lhe compreensão da provisão de Cristo por nós. Sexto, ajuda-o a vencer Satanás. Sétimo, estabelece a vontade de Deus para ele. Oitavo, capacita-o a receber dons espirituais. Nono, leva-o à comunhão com Deus. Décimo, ortoga-lhe graça, misericórdia e paz. 11º, leva os perdidos de volta a Cristo. 12º, ortoga-lhe sabedoria, revelação e conhecimento de Cristo. 13º, proporciona-lhe a cura. 14º, dá-lhe livramento nas aflições. 15º, glorifica a Deus com louvor e ações de graça. 16º, torna real a presença de Cristo. E 17º, assegura-lhe a salvação final e a intercessão de Cristo em seu favor. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações, estamos aqui reunidos em Sua santa presença, Pai, a fim de celebrarmos o encerramento deste 9º dia. A palavra foi semeada em corações quebrantados, destruídos, contridos, corações adoecidos, corações estes que foram acometidos pela dor, sofrimento, a falência financeira, a falência familiar, a falência do amor, a traição, as falsas amizades. Que o poder da sua oração possa buscar dentro da vontade de Deus a cura. Se você tem fé, ore agora e continue orando, porque eu dou toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Receba a cura em nome de Jesus.